Boa noite! Vocês já pensaram por que os contos de fadas ainda atraem tantas crianças? Se a gente for considerar os primeiros escritos dos contos de fadas, eles apareceram em 1700 a.C. É muito tempo. Vocês não concordam? Então, por que será que esses contos ainda fazem tanto parte da vida das crianças? Me dá só um minutinho que eu já vou contar para vocês. Então, como eu estava conversando com vocês, os contos de fadas ainda sobrevivem por um motivo muito simples. A gente, até como adulto, a gente precisa ter um significado na vida, ter um sentido, que foi um pouco a conversa que a gente teve a semana passada, sobre a questão da educação, de como educar os filhos. Pois é, por isso que os contos de fadas sobrevivem até hoje, porque eles trazem esse sentido para as crianças. As histórias ajudam ela a entenderem por que elas precisam ter um tipo de comportamento ou outro, por que elas precisam ser empáticas, ajudar os outros. Essas histórias trazem esses valores para as crianças. E mais do que isso, muitas vezes, porque a gente sabe que todos esses comportamentos que a gente precisa ter não são comportamentos agradáveis, exigem um grande esforço para a gente conseguir fazê-los e conseguir manter, né, essa rotina e tudo mais. Para elas conseguirem dar conta disso, elas precisam ter esperança de que um dia esse comportamento vai valer a pena e vai trazer coisas boas, coisas que valorizem a vida dela. E é isso que os contos de fadas também contribuem. Eles fazem as crianças entenderem que se elas se comportarem desse jeito, se elas seguirem aquele padrão de comportamento, elas vão ter um final feliz, como eles usam bastante nos contos de fadas. Por isso eles ainda fazem muito parte da infância. Uma outra coisa também que eu queria conversar com vocês é que quem já leu contos de fadas, né, principalmente os mais tradicionais, sabe que sempre tem um personagem bom e um personagem mau. Todo conto de fadas tem essa dupla. É muito difícil não ter. Por que é importante essa dupla? Porque a criança, ela sabe que ela não é só boa. Muito pelo contrário, ela sabe que muitas vezes ela é má. Então, o que acontece? Ela quer se identificar com o personagem bom. Porque, por incrível que pareça, a criança sabe que esse é o comportamento que ela tem que ter. Esse é o jeito que ela tem que seguir. Então ela precisa se identificar com esse personagem, ela sente essa necessidade. E aí o que acontece? Como a história tem todo um motivo por trás que vai levá-la a entender a importância desse comportamento e o que ela pode ter de benefícios quando ela segue esse valor ou quando ela faz aquilo que é proposto, ela acaba se empolgando, né? Aquilo vira um desafio para ela seguir. Vira um modelo de ideal que ela tem que ser, né? Por isso que ela gosta muito dessa história. Inclusive quem é pai e mãe vai reconhecer que dependendo da idade da criança, ela quer que você leia a mesma história o tempo inteiro. Às vezes você não está aguentando mais, né? Porque vamos ser sinceros que sempre a mesma história cansa. Pois é, por que ela pede tanto para você ler a mesma história? Porque essa história que ela está escutando está ajudando ela a lidar com alguma dificuldade psicológica ou emocional que ela está tendo naquele momento. E é essa história que está trazendo
um conforto, que está mostrando para ela que se ela souber lidar bem com essas questões, se ela souber resolver os problemas, né, os conflitos que ela tem, ela vai ter um futuro bom, né? Que é por isso que a gente ouve muitos no conto de fadas, o final feliz. O que é o final feliz? É para dar esperança para essa criança, para mostrar que se ela seguir aquilo, ela vai ter uma recompensa, né? E por isso que elas geralmente se centram em algumas histórias, porque é essa história que está trazendo o conflito importante para aquela criança naquele momento. Mas o que acontece? Eu estou aqui falando de contos de fadas o tempo inteiro, só que se a gente pegar os contos da Disney, né, alguns contos que são divulgados hoje, eles não fazem esse papel. Por que eles não fazem esse papel? Porque eles foram muito romantizados, foi tirada a essência do conto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Pequena Sereia. A versão da Disney da Pequena Sereia, ela vira uma mulher, ela casa com o príncipe, tem todo esse final feliz que foi todo estruturado para adequar aquela situação. Agora vamos combinar, quando que uma sereia vai virar uma mulher? Difícil, muito fora da realidade. Se você pegar o conto original da Pequena Sereia, ela não vira mulher. Ela tem que fazer um luto de que ela não vai poder casar com aquele príncipe, que ela vai ter que encontrar um sereio, né? Então, é essa diferença que é muito importante. E é por isso que o ideal é a criança ter contato com o conto de fada o mais original possível. Na verdade, a gente estuda na minha área que o ideal não era nem ter imagem, né? Aí vocês vão falar pra mim, nossa, que absurdo, você quer ler uma história pra criança sem figura? Eu quero, mas sabe por quê? Porque sem a imagem a criança vai ter que criar. Então o que ela vai fazer? Vai ser a Branca de Neve que ela imaginar. Vai ser a Pequena Sereia que ela imaginar. Vai ser o porquinho que ela imaginar. E não aquilo que é dado. É isso que acaba fazendo falta. Você quer ver vocês me entenderem melhor? Vocês já leram um livro e depois foram assistir o filme? Com certeza vocês se decepcionaram. Por quê? Porque quando vocês leram um livro, vocês criaram todo um personagem ideal que vocês imaginaram, com as características que vocês queriam. Quando você vai para o cinema, aquele personagem está escolhido, né? Ele tem as características, ele tem tudo pronto. Não foi você que criou. E aí que vem a decepção. Então, quando uma criança tem essa oportunidade de criar a imagem, para ela faz tudo mais sentido. Até porque ela pode se colocar nesse papel, né? Ela pode ser a Branca de Neve, ela pode ser a Cinderela, ela pode estar no papel da personagem. Não que a figura impeça isso, né? Não, ela também vai se identificar. Mas o fato de não ter figura, às vezes ajuda ela a estar mais presente. Aquilo a fazer mais sentido, né? Causar mais euforia nela. Por isso essa questão de tentar trazer para a criança o conto mais original possível. Uma outra questão bastante importante nesse assunto de conto de fadas é a questão dos significados que os contos contribuem para o desenvolvimento da criança, né? Por exemplo, algumas crianças sentem muito medo de ser desamparadas, de ser abandonadas, e os contos de fada trabalham bastante com isso. Tanto que não é à toa que, se você lembrar, a maioria deles começa com os pais da criança morrendo, e ela tem que lidar com essa nova realidade, que muitas vezes é a vinda de uma madrasta, ou é realmente, né, ou é a bruxa que vai substituir esses pais, mas enfim, ela é desamparada, ela é abandonada, que é uma angústia muito grande das crianças. Outro significado que os contos trabalham bastante, o amor pela vida, né? Então, por mais difícil que o personagem tenha vivido durante o conto, ele sempre dá um jeito, ele sempre sai vitorioso, ele sempre tem um final feliz. Então é esse incentivo de esperança que ajuda a criança a acreditar que ela vai dar conta. Independente do que acontecer, ela vai dar conta e ela vai conseguir lidar com isso. Outra questão bastante importante é o medo da morte, né? A morte nos contos de fadas muitas vezes é trabalhada como um sono profundo, como uma coisa que
vai, né, que não é irreversível. Claro que em algum momento a criança vai saber que isso não é verdade, mas naquele momento em que ela é pequenininha e que isso pode ser uma questão bem complicada, ele é um pouco amenizado, vamos dizer assim. E mais importante do que isso, né, como eu já falei agora há pouquinho, como elas perdem os pais, mas elas conseguem se desenvolver apesar disso, então isso traz para a criança essa esperança de que mesmo que ela seja abandonada, não é o fim do mundo, ela vai dar conta do que ela precisar fazer. Um outro assunto que também os contos abordam muito, o medo de morrer de fome. Na verdade, o conto que mais fala disso é o João e Maria, que eu vou trazer um pouco aqui. Mas como são muitos contos, há muito tempo que eu estudo isso e eu, até hoje acho que eu não tive contato com todos, pode ter outros que tragam esse assunto também, né? Um dos mais tradicionais que a gente escuta muito, quem traz esse assunto é o João e Maria. E eles ajudam também a criança a entender que esse medo não é um medo absurdo, assim, né? Que a criança, porque o João e Maria, eles têm as dificuldades, mas eles vão na casa da bruxa, que tem a comida, né? E depois eles comem, mas a bruxa acaba sequestrando eles, mas no fim eles conseguem se organizar para vencer essa bruxa. Então, mais uma vez, traz para a criança essa questão do quanto que internamente ela tem essa capacidade de lidar com as dificuldades, independente do que acontecer. E eu queria só falar uma observação. Por que o medo de morrer de fome é tão importante? Hoje em dia, a gente pode até pensar, nossa, nada a ver, né? Muito difícil alguém morrer de fome. Mas a gente tem que lembrar que os contos de fadas, eles foram criados há muito tempo e na Europa. E a questão de fome na Europa, principalmente, né, nessas épocas, né, antigas, medievais, etc., ela era muito mais frequente, né? Então, como eles vieram dessa origem, esse medo de morrer de fome, ele acaba sendo um assunto que é bastante trazido. Só que não pensem que porque hoje é difícil a criança não tem medo, ela tem, porque a fome é uma necessidade básica, né? Então uma ameaça isso para ela também é difícil. Outro assunto que também é muito importante que os contos trazem é o medo da pessoa não ter valor. Inclusive eu vou trazer aqui um conto que vai falar muito sobre isso, é o da Cinderela, da Gata Borralheira, né? Depois eu vou falar os detalhes. Mas só para ter uma ideia, esse é um assunto que também é muito trabalhado nos contos, né? E que eles mostram para a criança também que em algum momento ela vai ter esse valor, né? Até o da Cinderela tem uma filosofia bem específica que eu vou falar, mas no geral, que é o que eu quero abordar agora, eles trazem essa questão do medo da criança de não ser valorizada, né? Que vai também junto com o medo do desamparo, do abandono. Mas eles mostram para a criança que não, que em algum momento ela vai ser valorizada, né? Que é o que eu vou trazer bastante no conto da Cinderela. Isso fica bem isso fica bem evidente nele. E por último, um assunto que eu acho muito importante falar é a ansiedade de separação. Isso é trabalhado em quase todos os contos, porque a criança perde os pais, ela vai para uma madrasta que às vezes odeia ela, ou ela não tem ninguém para ficar, como por exemplo no João e Maria que eu já trouxe. E aí o que acontece? A partir dessa ansiedade de separação, a criança tem que lidar com ela. E é isso que o conto vai auxiliá-la a fazer, né? Então ela tem essa ansiedade de separação, mas o conto mostra para ela que, olha, apesar de você ter medo de perder seus pais, de ficar sozinha, você tem recursos internos para lidar com isso. Muito bem, acho que eu já dei um pouco um geral para vocês entenderem a importância dos contos de fadas. E agora eu vou pedir alguns minutinhos e vou voltar analisando alguns contos para vocês, tá bom?
Só tem mais uma questão que eu queria conversar com vocês antes da gente começar nas análises do conto propriamente dito. Eu vou trazer aqui um pouco o geral que a gente pensa sobre os contos, o geral que foi analisado em relação ao conteúdo do conto. Mas eu quero deixar muito claro que isso é uma coisa abrangente e que às vezes o mesmo conto ele pode ter significados diferentes para aquela criança ou para aquele adolescente e às vezes até para o adulto. Você pode falar assim, imagina que adulto vai ler conto de fadas, às vezes lê, às vezes gosta, porque também tem uma questão mal resolvida que aquele conto está trazendo. Eu vou até dar um exemplo, né? Inclusive, tem muita gente que tem preconceito, né? Ah, mas menino não pode assistir, não pode ler conto de princesa. Aí é que tá, pode, porque muitos contos de princesas não falam só sobre a questão do feminino, falam também sobre do masculino. E um que eu vou citar agora, o exemplo, é o Rapunzel. Né? Um menino leu a história da Rapunzel e ele estava com dificuldades porque ele perdeu a mãe, ele vivia com uma madrasta, né, como falam nos contos, e ele não conseguia se desfazer desse vínculo com essa madrasta. E o que aconteceu? Ele estava com tanto medo de perder esses vínculos que o conto da Rapunzel ajudou ele a entender que ele tinha uma força interna e uma capacidade interna de dar conta dos conflitos, das dificuldades dele sozinho, e ajudou ele a lidar com toda essa ansiedade que ele estava vivendo. Eu trouxe esse exemplo exatamente para mostrar que não é porque um conto fala da Rapunzel, da Cinderela, que ele tem que ser direcionado só para as meninas. Ele pode trazer questões que servem para os meninos também. Né? A própria Rapunzel, eu vou voltar nele depois, mas ele fala da separação dos pais, pais possessivos que não facilitam essa separação da criança, e o quanto que é difícil, às vezes, para as crianças realmente executarem. Então, são questões que acontecem tanto com a menina quanto com o menino, não tem essa separação. Mas, enfim, então vamos começar a falar dos contos. O primeiro que eu trouxe é o famoso conto dos Três Porquinhos. Né? Esse conto dos Três Porquinhos, ele é para criança bem pequenininha. Por quê? Porque ele vai falar da importância da dedicação, da disciplina, do trabalho constante, mais árduo. Né? Inclusive, esse desenho dos Três Porquinhos, acho que é o único que a Disney se manteve mais fiel. Porque ele mostra exatamente isso. Né? Então, o primeiro porquinho, ele faz a casa de palha, porque é rápido, ele não quer muito trabalho, ele quer cantar, ele quer dançar. O segundo porquinho faz de madeira, porque ele também não quer muito trabalho, ele quer cantar, ele quer dançar, quer se divertir. Mas o terceiro, que é o mais chato de todos, né? Porque ele não quer cantar, ele não quer dançar, ele acha que só tem que trabalhar. E por isso ele faz a casa de tijolo. Quando o lobo chega, aí a questão muda um pouco de contexto, né? Porque aí a casa de palha e a casa de madeira não dão conta, e a casa de tijolo dá. Então, o que isso traz assim, para a criança? Que ela precisa se dedicar. Se ela se dedicar, se ela trabalhar, se ela não desistir daquilo que ela quer, ela vai ter resultados. Essa é a principal mensagem que esse conto traz para as crianças. Por isso que ele é para criança pequena, porque é no momento que a criança está começando a lidar com essa questão daquilo que ela tem que fazer e ela não quer fazer. Né? Então, começando a lidar com essa questão das obrigações, que ela tem que ceder, que ela tem que seguir. Então, é bem no comecinho. Quando eu falo criança pequena, a partir dos 3 anos aí, né? Eu, particularmente, defendo que os contos têm que ser lidos desde quando a criança é bebê. Né? Inclusive, meu filho tem livros desde quando ele estava na minha barriga. Eu sei que é difícil, porque quando a criança é bebê, ela não presta atenção. Se você ficar lendo a história, para ela não faz sentido. Mas o próprio ato da mãe ler e ela escutar a voz da mãe, dependendo da entonação e tudo mais, ajuda ela a entender um pouco as emoções. Por isso a importância de ler as histórias. A partir dos 3 anos, que aí as coisas, 2, 3 anos, vamos colocar assim, que aí essas histórias começam a fazer mais sentido pro emocional dela. E aí que ela se envolve mais. Né? Por isso que eu falo que antes é difícil, porque às vezes o adulto se frustra, que ele está lendo e a criança não presta atenção. Mas tem um pouco a ver com isso. Próximo conto que eu trouxe é o João e Maria.
O João e Maria, como eu já trouxe um pouco, fala tanto do medo da fome, né, da criança morrer de fome, porque não tem comida na casa deles, quanto ele fala dessa questão da separação. Ele trabalha com ansiedade de separação, porque o João e a Maria têm que sair para a floresta sozinhos, né? O pai larga eles lá, então eles têm que trabalhar com essa ansiedade de separação. E o que mais ele trabalha? Com a abundância que eles encontram fora da casa, né? Que aí vai na casa de doces da bruxa, mas a consequência que essa abundância traz, né? Que aí é a bruxa raptá-los e querer devorá-los e etc. Então a criança, ela acaba trabalhando essa questão da criança de sair da casa dos pais, em que ela é protegida e que ela tem todas as vantagens, mas poder crescer, poder enfrentar o mundo lá fora, né? Que vai perder um certo conforto, mas que ela vai amadurecer. E que em algum momento ela pode retornar, porque no final do conto eles voltam para a casa do pai, né? A madrasta vai embora e eles vivem com o pai. Só que ela volta diferente, ela não volta mais aquela criança dependente, ela já passou por um processo que fez ela amadurecer. Então ela volta uma criança diferente. Eu vou emendar esse conto com a Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho, ela traz um pouco também esse assunto que eu acabei de falar, né, dessa importância da separação. Ele é um conto um pouco mais feminino, porque qual que é a essência da Chapeuzinho Vermelho? É a menininha que sai sozinha pela floresta e vai ser seduzida pelo lobo, né? Por isso que eu falei da importância original do conto, porque se você pegar alguns contos atuais e as versões até da Disney, o lobo não vai fazer toda a sedução que ele faz nos contos originais, né? De mostrar as flores para ela, de mostrar os pássaros. Qual que é o objetivo disso? O lobo tá querendo mostrar para ela como tá querendo distraí-la do foco que a mãe pediu para ela ter, que era no caminho, que era chegar na casa da avó, né? E não prestar atenção em outras coisas. O que seriam essas outras coisas? Esses perigos, né? Assim, eu vou ter que falar que esse conto traz muito a questão da sexualidade, né? Então a criança, ela tá super excitada, né? Ela tá querendo entender o que é isso. E essas distrações no caminho representam as questões sexuais, né? Então os estímulos, o lobo, que é uma figura masculina, vem como esse sedutor que vai, né, que vai estimular essa criança. E qual que seria o ideal da criança? Que ela não prestasse atenção nisso. Só que é uma luta muito difícil, né? Que criança que não vai acabar se envolvendo. Então a história traz esse conflito. E o que acontece? A Chapeuzinho Vermelho acaba cedendo à sedução do lobo, tanto que ela é devorada por ele e a avó também. Mas vem o lenhador, que é a figura paterna também, né? Que tem aí o significado de proteção, de segurança, e resgata essas duas, né? O que isso está trazendo para a criança? Que existe um pai que pode ajudá-la, que pode protegê-la, né? E aí tem duas questões, né? Primeiro, esse pai que vai salvá-la. Segundo, essa questão de que ela precisa aprender a, como que eu vou dizer, equilibrar um pouco essa questão da excitação, das coisas que ela quer conhecer, com aquilo que ela pode lidar, né? Com aquilo que é possível dela conseguir entender e tudo mais. Então ela tem esse amadurecimento. Bom, daí a gente caminha para os contos um pouco mais avançados, né? Que aí entra a questão das princesas, né? Então eu vou começar com o conto da Cinderela. Gata Borralheira, Cinderela, aí depende muito de como fala. Qual é o tema central da Cinderela? O tema central da Cinderela é a questão da rivalidade fraterna, né? Então aquela coisa assim, e aí tem um exemplo muito típico, né? Quando a criança vai ter um irmãozinho, o que a criança pensa? Que ela não vale mais nada, né? Porque veio um bebê para casa dela e ninguém dá bola para ela, né? Tanto que se a gente pegar uma característica
específica do conto da Cinderela, que é a questão das cinzas, né, que ela deitava do lado da lareira, tem muitos significados isso. Inclusive tinha uma profissão antigamente que as pessoas cuidavam da lareira, isso é super valorizado. Mas no geral, se a gente for considerar, né, o significado mais forte, mais presente, seria a questão de ser desvalorizada por um irmão, né, por um amigo, mas dela ter alguém que ela acha que é melhor que ela, né, que é melhor que ela, que é mais importante, e que esses pais não vão dar bola para ela e vão dar bola para essa outra pessoa. Porque a criança, ela tem esse anseio pelo amor dos pais, né, e esse medo de perder. Então, quando ela se vê nessa situação de que existe alguém melhor que ela, isso é uma angústia muito grande. Essa é a essência do conto da Cinderela. Depois, enfim, tem a questão da madrasta também, só que os contos antigos ainda não trazem tanto a madrasta, ficam mais nas irmãs. E acho que a questão mais importante desse conto é mostrar que se a criança insistir, né, ela vai ver que ela tem um valor dela, ela não precisa ficar invejando os outros, né, os irmãos e etc. Inclusive tem um aspecto bem interessante, né, que se a gente pensar também um pouco no geral, as irmãs e as madrastas, a madrasta acabam perdendo porque elas ficam muito focadas na questão material, né, elas querem a riqueza do príncipe, elas querem, né, a beleza, todas essas questões materiais. E a Cinderela acaba se dando bem, né, e tendo um final feliz, como eles dizem, porque ela é ela, né, ela foi valorizada por aquilo que ela é, e não por uma coisa que ela queria ser, ou, né, ou alguma coisa material que ela queria conquistar. Bom, acho que essa é a essência um pouco do conto da Cinderela. Outro ponto que eu quero trazer é a Branca de Neve, né? Acho que o tema principal da Branca de Neve é a questão do ciúme da madrasta, que aí a gente entra também numa questão um pouco mais feminina que masculina, que é a relação mãe e filha, que, né, que traz muitos conflitos, não só da parte da filha, mas da mãe. Por quê? Como que a gente pode pensar no ciúme da rainha? Para uma mãe é muito difícil ver uma filha crescer. Primeiro pela questão da independência da filha, né? Não é mais uma criança, ela, sei lá, ela é uma criança mais velha, ela é uma adolescente, eu tô perdendo aquele bebê que uma vez eu tive. Segundo, que ela vê, e isso na madrasta da Branca de Neve é muito nítido, ela vê a filha tendo a beleza e a juventude que ela tá perdendo. Dependendo como a mãe lida com isso, ela vai realmente ficar muito afetada. Né? Então tem todas essas questões que no conto da Branca de Neve ficam muito claros, né? No sentido de que realmente a essência do conto é essa inveja da mãe pela filha, pela beleza da filha e etc. Então essa é uma questão, essa é a problemática que o conto traz para a criança. Aí qual que é a resolução disso? A Branca de Neve sai de casa, né? Inclusive ela é levada pelo caçador, que faz uma função paterna, foge com ela para não ter que matá-la, porque a madrasta quer que mate. E só uma questão interessante, vamos pensar por que um caçador, né, que faz esse papel tão importante, mas na verdade naquela época, né, há muitos anos atrás, caçar era uma função muito importante. Por isso que o caçador acaba assumindo muitas vezes, não só na Branca de Neve, como em outros contos, esse papel paterno tão importante para eles. Mas enfim, ela foge para a floresta, encontra os anões, ela fica brigada com os anões, né, vivendo com os anões, que isso traz para a criança um momento de isolamento, né, ela vai ser isolada, e esse momento de isolamento, ele significa um momento de crescimento, né? Um momento em que ela tem para amadurecer. Tanto que quando a madrasta volta para encontrar com ela, a Branca de Neve não é mais a mesma. Ela já tem alguns comportamentos que estão mais relacionados com a questão da adolescência,
né? Não mais na infância. Então essa é a questão principal, e no final, né, se a gente pensar que o príncipe que vai resgatá-la e etc., é para mostrar para a criança que essa separação dos pais, da madrasta, né, e tudo isso que ela teve que lidar, inclusive nesse período de isolamento, traz uma outra figura que vai amá-la, que vai cuidar dela e que vai fornecer uma relação mais estável e mais agradável. Para a gente finalizar, eu queria trazer o conto da Rapunzel, que também é um conto que fala sobre a questão da relação mãe e filha, mas nesse conto em específico, eu trouxe no comecinho do programa, não é só a relação mãe e filha, porque ele traz a questão dos pais possessivos que não querem deixar esse filho crescer, que não querem deixar esse filho se desligar, né, desse vínculo e tudo. Inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante, a Rapunzel foge da torre por meio do cabelo dela, que é muito grande, e que ela faz uma trança e consegue descer da torre. E esse cabelo, se a gente pensar um pouco mais abstrato, pode representar o cordão umbilical, que liga o bebê com a mãe. Tanto que no momento em que ela foge, em que ela desce da torre, ela corta esse cabelo. Então existe essa separação dela com essa madrasta. E especificamente essa história, eu acho bem interessante a versão que a Disney fez, que é o Enrolados, pelo menos a versão mais atual, eu não sei se tem uma antiga, porque eles focaram bastante nessa questão de uma mãe possessiva, que acha que a saída da filha é uma traição para ela, que não aceita essa independência, e que luta até o fim para essa menina não sair dos poderes dela, né? E a filha, nesse momento, que fica muito confusa, que com a independência se sente culpada, porque reconhece todo o investimento da mãe e todo esse conflito que acaba existindo nesse momento. Como é que esse conto auxilia a criança a resolver isso? Em primeiro lugar, ele mostra que quando a Rapunzel foge da torre, né, ela conhece o príncipe, ou seja, ela conhece essa segunda possibilidade de amor, que não precisa ser o amor dos pais ou da madrasta, né, ou dos cuidadores primários. Então ela consegue compreender que existe uma outra possibilidade de vínculo, que não precisa ser aquela. Claro que para isso ela tem que amadurecer, mas esse conto mostra que sim, ela tem outros recursos, ela não precisa ficar presa nessa relação. Enfim, acho que a gente teria muito assunto para uma noite inteira, mas infelizmente a gente precisa finalizar. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, gostarem também dos contos de fadas, assim como eu gosto, já estudei muito sobre eles, podem comentar, podem deixar uma mensagem para mim. Eu vou de vez em quando tentar postar algumas coisas no meu Instagram, na minha página, mas podem participar que a gente vai conversando. Então, obrigada pela atenção de vocês e até o próximo programa. Boa noite.